escuro. Você podia ligar aquela luz. Queimou a luz aqui. Tem tempo? Liga. Ah, não, tá melhor. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar o pessoal chegar. Acho que do outro jeito tava melhor. É que eu tô fazendo outra coisa. E sai minha voz aí. Tudo bem? Vamos aguardar só uns minutinhos enquanto o pessoal tá entrando. Oi, Laís, tudo bem? Vou Marli. Oi, Cris, boa noite. Agora deu 7 horas, né? 19 horas, o horário da nossa live. Eu sei que o Instagram tava com instabilidade agora há pouco, então o pessoal está chegando aí, entrando. Hoje o nosso tema, ele vai falar um pouquinho sobre empatia. E queria que você fosse pensando aí, o que é empatia? Você sabe o que significa empatia? Cortando. Então vamos lá. Já temos 8 pessoas aqui. Então, pra gente começar, eu vou começar fazendo uma oração, pedindo a Deus para estar nos abençoando nesse momento. Vamos nos colocar então na presença dele. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por este momento que nós temos de estarmos reunidos como tua igreja, Pai, como tua casa. Deus, que seja um momento de crescimento, um momento de compartilhamento, em que nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Primeiro eu queria entender com vocês, o que vocês entendem como empatia? Empatia é uma palavra que a gente geralmente usa muito, mas às vezes a gente não sabe nem dizer o significado dela. E a empatia, segundo o dicionário, diz que é uma capacidade psicológica de sentir o que outra pessoa sentiria se eu tivesse na mesma situação que ela, estivesse vivenciando essa mesma situação. É o popular se colocar no lugar do outro, né? E esse se colocar no lugar do outro é algo que a gente tem visto muito hoje nesse tempo de pandemia, de confinamento. Eu fico vendo aí as postagens das pessoas em geral e tá todo mundo assim se colocando no lugar do outro quando é esse outro lá de fora. E as pessoas que estão desempregadas e quem tá se perdendo os empregos, e o pessoal que não tá podendo trabalhar, e as pessoas de rua, e os animais, dê comida para os animais na rua, não esqueçam deles. Então a gente tá vendo muito essa palavra, essa questão da empatia, nesse contexto. E, por um outro lado, a gente tem visto muitas pessoas e memes, né, falando
da dificuldade que está tendo nos relacionamentos em casa. Eu vi até matéria que a China, que foi o primeiro país que teve o Covid-19, que está tendo muito divórcio, porque as pessoas geralmente ficavam muito mais fora de casa, porque a rotina faz isso, e hoje as pessoas estavam juntas, e aí a gente vê, né, muitos vídeos, muitos memes, muitas pessoas compartilhando, brincadeiras até, de tipo, como é que eu tô aguentando a minha esposa, como é que eu tô aguentando meu marido, não aguento meus filhos, professora, parabéns porque você consegue ensinar e eu não tô conseguindo. Então a gente tem visto muito essa empatia nesses conflitos, mas é assim, lá fora, beleza, eu sou empático. E aqui? E aqui dentro? E com você? Como é que tá sendo? Você tá sendo realmente empático? Você tem exercitado essa empatia dentro da sua própria casa? Gente, quem quiser participar, quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, pode colocar aí que a gente tenta responder no contexto geral. Opa, valeu, Antônio. Deixa eu colocar aqui. Foi lá. E aí, pensando nesse contexto de ser empático, de como exercitar essa empatia, exercitar esse me colocar no lugar do outro, e pensando um pouquinho na Bíblia, eu vi algumas pregações durante esses dias e Deus me falou muito através delas, e eu espero que fale com vocês. Então, como lidar com esse relacionamento, com empatia nesse tempo de conflito? E aí eu destaquei 4 pontos importantes, 4 pontos que eu queria que a gente pensasse um pouquinho. Primeiro, vamos falar do olhar. O olhar, ele é o que traz tudo para dentro da gente. A gente, principalmente nós que temos esse sentido da visão, praticamente tudo nós sentimos através do olhar. E a Bíblia fala lá em Mateus 6:22, que os olhos são a lâmpada do corpo. E se os olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Então, como é que a gente tem olhado para as situações? Como é que a gente tem visto essas situações que estão acontecendo dentro da nossa casa? Eu sei que é um momento que a gente está tendo muito mais contato com essas pessoas. Gente que você via de noite ou dava um bom dia de manhã e dava uma boa noite quando chegava. E às vezes mal falava do contexto, agora você está tendo que ficar 24 horas com a pessoa. E aí, como é que você está vendo o seu irmão? Como é que você está vendo a sua esposa? Como é que você está vendo o seu marido, os seus filhos? Será que os seus olhos são bons, como o texto de Mateus diz? Será que a gente está olhando com um olhar de admiração, com um olhar de amor, um olhar de conforto, de paz? Ou será que a gente está olhando já com aquela coisa, não aguento mais? Será que eu estou olhando e, meu Deus, como que eu fui casar com essa pessoa? Meu Deus, como é que eu criei um filho assim? Será que é esse olhar que a gente tem colocado? Ou tem exercitado esse olhar amoroso, esse olhar bom, como diz o texto de Mateus, que os olhos são a lâmpada? Será que a gente tem sido lâmpada mesmo? Tem clareado? Ou será que esses olhos estão olhando para coisas inúteis? O texto de Salmo 119:37, ele diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faze-me viver no caminho que traçastes. Aqui o salmista está dizendo para Deus: Deus, que eu possa olhar para as coisas que são boas, que desvia meus olhos daquelas coisas que não vão trazer nada de proveito para mim, que elas são inúteis para mim, porque os meus olhos precisam ser bons. E nesse momento que a gente está muito mais olhando para os outros, eu acho que muitas vezes a gente está olhando muito para si e não para os outros. A empatia que eu exercito com as pessoas lá de fora que estão longe, porque é muito fácil fazer, é difícil exercitar dentro de casa, é difícil exercitar com aqueles que estão próximos. Você vê as pessoas reclamando o tempo todo: ah, que tá faltando contato físico, que tá faltando, eu tô sentindo saudade, eu preciso... Tá, mas e aí? Tá na hora da gente colocar isso em prática aqui, ó, dentro de casa. O outro ponto que eu queria colocar seria as palavras. O que a gente faz, geralmente, né? Deixa eu ver o que a Antônia falou. Vamos falar dos maridos que não deixam a gente sair de casa. Cadê a empatia com o meu estresse? Não pode sair não, Antônia.
Tem que ter empatia dos dois lados, né? A gente às vezes só cobra do outro. Tipo, você precisa ser empático, mas e aí? Será que eu também não tenho que ser? Tem que ser exercitado aí dos dois lados. Então vamos falar as palavras. O texto de Mateus, Jesus fala bem assim: a boca fala do que o coração está cheio. Acho que quem me conhece um pouquinho sabe o tanto que eu falo desse versículo. Mensageiros do Rei me ouviram falar demais desse versículo. E a boca, ela vai falar disso. Ela vai falar daquilo que eu tô sentindo. E aí, o que que eu tenho colocado pra dentro pra eu colocar pra fora, né? É isso mesmo que a gente tem colocado para fora? Porque aí eu tô pronta para ajudar todo mundo, eu me disponibilizo para falar com as pessoas, eu sou a super amiga, eu consigo ajudar todo mundo, mas aí dentro de casa eu só trago maldição. Essa empatia que eu deveria, esse me colocar no lugar do meu irmão aqui, do meu marido, eu não tô exercitando, porque a minha boca ela tá falando do quê? O que que o meu coração tá cheio nesse momento? Que palavra é essa que eu tô colocando? Porque a palavra boa, ela vai trazer, ela vai fortalecer a fé, vai fortalecer o amor, ela vai saciar a alma e o espírito. É isso que a gente precisa colocar no nosso pensamento. A gente precisa que os nossos olhos sejam bons, que a nossa boca fale da nossa fé agora nesse momento. Quantas vezes você se pega falando com alguém nesse momento agora de confinamento e as pessoas falam, nossa, muito obrigada por essa palavra. Tá, mas não vamos fazer isso só ali via WhatsApp, vamos fazer isso aqui dentro de casa também. Vamos sermos mais cordiais, sermos mais amigos, termos palavras boas para falar para as pessoas. Bora lá, pastor, eu não posso falar, mas como faço para tirar uma folga? Pastor, o senhor tá demonstrando aí um pouquinho, tenho visto aí o senhor colocando em prática a sua empatia em ações, né? Que é próximo tópico aqui. A gente precisa ter um bom olhar, precisa ter palavras boas e também precisa colocar em prática as nossas ações. Não adianta eu estar cheia de boas intenções, né? O ditado diz que de boas intenções o inferno tá cheio. Mas a gente precisa aprender a colocar isso em prática. É bem o que a Manu colocou ali. Nem todo mundo tem a mesma reação. Tem gente que tá lidando de forma mais fácil com essa questão de estar trancafiado, de estar dentro de casa o tempo todo. Eu mesmo sou uma pessoa super caseira, então, tipo, pra mim tá aqui, eu tá lá no meu trabalho, não tá fazendo a menor diferença. Continuo com uma rotina e não sinto tanto isso. Mas eu sei que tem gente que tá sentindo muito, muito, muito essa questão de ficar dentro de casa. Mas por que que sente muito? Porque a gente criou uma rotina que a gente precisa estar fora. E eu acho que é um momento de estar dentro, de olhar para dentro. Não de estar só dentro de casa, mas de olhar para dentro, de se autoconhecer. E isso vai fazer muita diferença. E aí esse outro tópico ele vai falar isso. Que as nossas ações, elas valem muito mais. O texto lá de Mateus, que ele conta sobre os dois filhos, né, uma parábola que ele vai falar que o pai pediu para um filho e o filho falou que ia, e aí o pai foi pedir para outro filho, o outro filho falou que não ia, né? Não necessariamente nessa ordem. Só que o que falou que ia não foi, e o que falou que não ia acabou indo. E aí a gente vê que não é só o que eu falo, tipo, não é a intenção. Ah, eu disse que vou fazer uma coisa, é aquilo que eu faço realmente. É aquilo que eu tenho colocado em prática, não é eu falar, hoje eu vou fazer a comida, né, pastor? E todo dia prometer e não fazer. É realmente eu ir e fazer, e demonstrar isso. Demonstrar com as minhas ações que aquele meu comportamento tá de encontro com aquilo que eu tô me propondo, com as minhas palavras. Inclusive, Provérbios, né, 18:24 diz que na angústia é que nasce o irmão.
Então, em todo tempo amo um amigo, mas é na angústia que nasce o irmão. E aí é nesses momentos que a gente precisa entender que a gente tem pessoas que a gente pode contar. Tem pessoas lá fora, tem pessoas aí que estão próximas via redes sociais, e tem as pessoas de dentro da nossa casa. Você está se colocando nessa posição também de você ser essa pessoa que pode contar para as pessoas que estão mais próximas de vocês? Porque às vezes a gente até tem exercitado um pouco disso lá na classe dos arautos. A gente fez uma dinâmica que foi muito interessante. E aí cada um colocou uma dificuldade, e aí era uma dificuldade que a pessoa tinha uma dificuldade de transpô-la. E o colega do lado pegou a dificuldade e foi dar alguns como eu posso resolver. E a gente viu que às vezes é a mesma dificuldade que a pessoa tem, mas quando eu me coloco no lugar do outro eu consigo resolver. Então, se coloque no lugar do outro para resolver os seus próprios problemas também. Eu sei que tem gente aí com dificuldade de estar sozinho, mas tá, bora lá. Você não tá sozinho. Eu sei que tem, tipo, igual minha sogra tá lá na casa dela sozinha, mas tem casas que tem muitas pessoas na família e as pessoas estão se sentindo mais sozinhas do que a pessoa que tá lá realmente com uma pessoa só em casa. Então, vamos exercitar esses 3 pontos. E o último ponto aqui que eu queria colocar, que vai de encontro com todos os outros. Então, eu preciso ter um olho bom, né, que traga luz para dentro de mim. Eu preciso ter uma boca que fale de boas palavras. Eu preciso colocar em prática isso com as minhas ações. E, principalmente, eu preciso aprender a perdoar. Nesse momento agora, é que a gente precisa mesmo aprender a perdoar. E aí nisso eu pensei no texto lá de Mateus, em que Pedro fala bem assim: mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus fala para ele fala 7? E aí Jesus fala não 7, 70 vezes 7. E a gente pode pensar 490 vezes. Mas ele queria dizer que teria que ser algo infinito, ilimitado, que eu teria que perdoar. E aí nesse momento de conflitos, principalmente conflitos internos que esse confinamento está causando, é o que você tem que colocar em prática. E a gente vai pensar um pouquinho lá continuar nesse texto, porque Jesus fala para ele de uma parábola. E é a parábola do servo impiedoso. Vou contextualizar vocês. Nessa parábola, um senhor, né, vira para o servo e fala assim: vem aqui, me paga o que você está me devendo. E fala que ele devia muito mesmo. E aí aquele servo fala: não, senhor, paciência, tem paciência comigo, eu vou te pagar, só me dá tempo, tenha paciência. E é uma coisa que a gente pede muito, né? E aquele senhor fica compadecido, né, tem compaixão, e fala pra ele: não, tudo bem, pode ir embora, eu perdoo a sua dívida. Só que aquele servo, saindo dali, encontra um conservo dele, alguém que era abaixo dele, que estava devendo pra ele bem menos do que ele devia pro senhor dele, e ele vira para esse conservo e fala: ô, você tá me devendo, paga, eu preciso que você me pague. E aquele conservo pede a mesma coisa: não, paciência comigo, eu vou te pagar, me dá só um tempo, eu vou te pagar. E ele decide que não, e manda que seja tirado ele, a família, as coisas dele, para que aquela dívida seja paga. E aí os amigos deles, vendo aquilo, vira pro servo, né, lá dessa pessoa e fala: olha, ele não teve a mesma compaixão que você teve. E aí, dessa parábola, é importante a gente pensar que muitas vezes a gente age da mesma forma. Eu quero o perdão pra mim. Eu quero que eu seja perdoado, que todo mundo me entenda, que todo mundo entenda o que eu tô passando, que todo mundo olhe pra mim com esses olhos e tenham essa paciência que eu tô pedindo. Ah, você não tá vendo que eu tô numa fase difícil? Você não tá vendo que pra mim é mais complicado do que pra você? Mas quando é eu que preciso colocar essa compaixão em prática,
Eu não consigo. Porque o texto vai falar bem isso pra gente, olha. O Senhor age com compaixão. E aquele servo, ele não tem essa compaixão. E aí eu até peguei aqui pra gente pensar um pouquinho o que seria essa compaixão. Compaixão é a compreensão do estado emocional de outra pessoa, o desejo de aliviar o sofrimento do outro, demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. Será que a gente tem tido compaixão das pessoas que estão próximas de nós? Muito próximo do que a empatia, gente. Muito próximo. Então você vê aí que a Bíblia tá atual, tá falando das coisas que a gente está vivendo hoje. A gente precisa colocar em prática essa compaixão que Jesus ensinou pra gente, para que a gente possa perdoar os nossos irmãos, perdoar aquelas pessoas que estão próximas de nós, perdoar aqueles que de alguma forma estão nos ferindo, mesmo que não intencionalmente. E aí, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho e pensar, esse momento ele está servindo para quê? Como que eu tenho lidado com esse momento? Será que, além das limitações físicas que nós estamos tendo, nós temos tirado proveito desse momento para alguma coisa? Eu coloco para mim que é um momento de autoconhecimento, que é um momento de a gente olhar para dentro de nós mesmos, de se reconhecer, de conhecer, na verdade, às vezes, né? Porque acho que a gente tem vivido e passado os dias simplesmente na rotina. E quando a gente precisa parar para pensar, a gente olha e vê nada, assim, sei lá, eu tô cheio de quê? E eu acho que isso tem causado tanto sofrimento, isso que tem causado tanta dificuldade de lidar comigo mesmo, porque se eu não sei lidar comigo mesmo, como é que eu vou lidar com o próximo? Como é que eu vou reagir aos sentimentos do próximo, sendo que eu não sei reagir aos meus sentimentos? Eu não sei reagir a essa angústia, eu não sei reagir ao que eu tenho vivido, como é que eu vou conseguir reagir com a pessoa que está dentro da minha casa, que tá junto comigo? Então, que nós possamos analisar isso um pouquinho e pensar, eu tenho realmente sido assim? Eu tenho realmente colocado em prática tudo que eu tenho aprendido na palavra de Deus? Como a Manu disse na segunda-feira, exercitar essa fé. Será que a gente tem exercitado a fé? E realmente é isso. Nós que somos cristãos, precisamos ainda mais demonstrar essa fé. Porque as pessoas que não são, estão esperando isso da gente muito mais. Ah, quer dizer que eu preciso, eu tenho essa obrigação? Não, porque cada um tem a sua dificuldade, mas é a hora da gente conseguir demonstrar isso. Da gente conseguir demonstrar essa paz. Da gente conseguir demonstrar que a gente tem algo que vai além do que é só nosso. Que é algo que Deus nos deu. E aí, essa semana eu li um devocional bíblico que eu achei muito interessante, eu até compartilhei, algumas pessoas podem ter visto, que um rei, ele fez um concurso, na verdade, e as pessoas tinham que fazer uma pintura que demonstrasse o que era paz. E tiveram várias pinturas, e esse rei ficou entre dois quadros que foram pintados. Um era um lago com as águas tranquilas, que eram ao pé de umas montanhas e refletia as montanhas, e a imagem transparecia. Gente, quando eu li, eu ficava pensando, com certeza eu consigo ver paz nessa imagem. E a outra imagem era um local que era uma cachoeira, e as águas estavam reviravoltas, tipo, muito revoltosas, e ali, com todo aquele vento e com toda aquela água, tinha um ninho de um passarinho bem ali atrás da cachoeira, e o passarinho ali com seu filhote. E ele... A história continua falando que o rei decidiu por aquela imagem. Todo mundo, mas como? Essa imagem não transparece paz. E aí o rei, né, como toda a história tem uma lição, o rei diz assim que a paz não é onde você está. A paz não depende das circunstâncias em que você está,
Mas apesar de as circunstâncias, a paz, ela tá dentro de você, ela tá no interior. Que é aquilo ali, quando ele demonstrou o passarinho ali, que tá tranquilo, mesmo ali, diante de toda aquela água, diante de todo aquele vento. Ele tá lá e ele fez o ninho dele ali para proteger o filhote dele. Então, é isso que nós precisamos nesse momento, para que a gente consiga ter empatia. Gente, empatia é colocar no lugar do outro, né? Então, para que a gente consiga se colocar no lugar das outras pessoas que estão próximas de nós e que esses conflitos que são tão pequenos, que estão parecendo algo gigante nesse momento, eles sejam diminuídos, que eles sejam algo realmente pequenos. Tipo, não é porque eu deixei de fazer o almoço, né, pastor? Não é porque eu não coloquei a toalha no lugar, não é porque eu não dobrei o cobertor de manhã, que isso vai causar uma separação, que isso vai arrumar uma briga dentro de casa. Não, isso tem que ser algo que eu tenho que tentar entender o porquê que o outro tá assim. Não é porque eu estou para baixo hoje que eu não tenho que entender o meu irmão que tá super feliz. Aí eu vou falar, por que você tá feliz nessa situação? Opa, peraí, cada um vai reagir de uma forma, né? E aí, o que é empatia? Eu entender por que o outro tá feliz, eu entender por que o outro tá triste e tentar realmente deixar aquilo que eu penso e pensar, nossa, legal, muito bom que ele tá assim, muito bom que ele tá se sentindo feliz. Ou então olhar pro outro e falar, nossa, eu preciso fazer alguma coisa porque ele não tá se sentindo bem nesse momento. Que a gente possa, nesses dias que a gente não sabe quanto tempo vai durar, exercitar ainda mais isso, porque é o momento que a gente tá realmente precisando. E, gente, eu acabei aqui, eu acho que eu só tenho mais uma frase aqui pra falar. Vocês querem falar alguma coisa, querem participar de alguma forma? Eu espero que a gente possa aprender a olhar pra dentro de si e ter mais intimidade. Intimidade conosco e intimidade com o próximo. Que Deus possa nos abençoar além dessas nossas limitações físicas. Que a gente possa estar presente, apesar das circunstâncias. Ser empático. Cante! Deixa eu olhar aqui o que o pessoal tá falando. Obrigado a todo mundo que tava aí, gente, que participou. E pastor, o senhor tá feito aqui, hein? Todo mundo falando do senhor aqui. Faxinas esporádicas, como lidar? Muito bom. Coloca aí no seu tempo, né? A Antônia falou que a gente tem que criar uma rotina. Minha rotina não é muito de ficar arrumando casa, não. Mas é aquilo. É o que for melhor pra você, né? Eu sei que o senhor tá brincando aqui, mas ó, eu sei que tem muita gente pensando assim, tipo, agora vou ter que fazer tudo que eu deixei de fazer o tempo todo. E é entender que a gente não precisa fazer também algumas coisas, né? A Manu falou entender que nem todas as pessoas têm a mesma reação diante da dificuldade. Com certeza, nem todas as pessoas têm essa mesma reação. Bora lá, quem mais? Pastor, nós temos que, com certeza, decidir perdoar. Perdoar é assim como o amor, que é um mandamento, né? Nós precisamos colocar em prática esse exercício do perdão, porque é ele que vai nos fazer passar por toda essa dificuldade, principalmente quando a gente fala dessa empatia. Perdoar é muito importante, ter compaixão pelo outro vai ser muito importante. Bora lá. Cante com Ana Cláudia. Boa aí, Ana Cláudia, estão te colocando na fogueira, hein? Eu não preparei nada de música, não. Mas tem uma música que ela ficou na minha cabeça quando eu tava pensando nesse tema. Deixa eu só pegar a letra dela aqui. Vou ver se eu consigo dar uma palhinha dela, tá? Alguns podem conhecer. Ela é De Carinho, da Cristina Mel. Deixa eu só abrir aqui, gente. Eu acho que eu só lembro do coro dessa música, mas bora lá. Ela diz bem assim, eu nem vou cantar. Vou colocar aqui só pra vocês
pra vocês verem, depois se vocês quiserem ouvir, ela fala bem assim: dê carinho a alguém, dê carinho, muitos hão de precisar, dê carinho a alguém, mostre ao mundo o que o sal da terra tem. Então que nós possamos realmente demonstrar esse carinho uns para com os outros aí, porque é um momento disso, é um momento de ação, é um momento de colocar em prática realmente, não somente de falar. Então, já que vocês não, além de pedir música, alguém quer falar mais alguma coisa? Minha fala aqui encerrou. Então, é isso aí, gente. A gente vai ficar pra música pra outro dia, tá? Ana Cláudia, Shirley que falou aí. Deixa pro louvação, que o Gilson deve fazer outros por aí com a Manu. Eu espero que Deus tenha falado aos corações de cada um, que Deus tenha falado ao coração de vocês, assim como Ele falou ao meu coração durante esses dias sobre esse tema. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu vou orar pra gente encerrar. Meu Deus, muito obrigada, ó Pai, por este momento que nós tivemos juntos, ó Pai. Deus, que nós possamos realmente aprender, ó Senhor, aprender a colocar em prática tudo aquilo que a Tua Palavra já nos diz, Pai. Ó Deus, aprender a colocar em prática o Teu perdão, ó Pai. Aprender a colocar em prática que os nossos olhos sejam bons, que as nossas palavras sejam boas, que as nossas ações reflitam isso tudo, meu Pai amado. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor nos dê a paz que excede, ó Pai, todo entendimento, ó Pai, nos dê a paz que o Senhor disse que daria, ó Deus. Nós sabemos que teremos aflições, mas em Ti, ó Pai, nós teremos essa paz. Em nome de Jesus que nós choramos, Deus. Amém. Obrigado, gente. Até amanhã, né? Amanhã é culto online com o pastor. Vamos todos aí compartilhar. Hoje não teve a live do Júlio com o IBPV em Movimento porque o Instagram tava instável. E ele disse que vai gravar. Então se ele me mandar aqui, quando ele mandar eu subo ela lá pro nosso YouTube. E aí todo mundo que não fez vai ter a oportunidade de fazer. Tá bom, pastor? Avisa pro seu amigo aí que ele tá bem, né? Passa isso pra ele lá pra poder ele exercitar também. Ó, Esther, botei até um brinco, ó. Passei batom. O Jesus falou que eu tinha que seguir as dicas da Esther aí pra poder entrar na live hoje. Vamos se arrumar aí, tá bom, gente? Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo. A paz do Senhor pra todos. Tchau.